É isso aí, pessoal. Eu estou aqui gravando esse vídeo em meu canal Revelando a Verdade. E pessoal, hoje vamos falar sobre quem foi o Martinho Lutero, na qual ele foi o protestante da igreja contra a igreja católica, na qual que a igreja ficava fazendo indulgências naquela época do papado. E pessoal, eu prometi a vocês que eu ia falar sobre Lutero e também sobre as igrejas, a diferença entre a igreja cristã com a igreja e a igreja católica, protestante. Quer dizer, protestante é a igreja cristã. Sabe, mas antes eu quero agradecer a quem está me seguindo no meu canal. Já estou com 80 inscritos, 80 inscritos, né? Eu tenho 80 seguidores. E daqui a pouco já vou chegar com 100 inscritos. Se Deus me distrair com 100 inscritos até lá, para a gente desmascarar e derrubar esses enganos que ficam aí rodeando pela internet. Que nem esse tela da conspiração que ficam deixando as pessoas com a mente vazia, né? Sabe como é, né? Sabe como são os apodres assim. Mas nesse caso assim, é óbvio, né? Quando as pessoas vão seguir coisas que não tem nada a ver com a teoria da conspiração, né? Não tem nada a ver com isso. Tá. E pessoal, nesse contexto a gente vai estar explicando o porquê que Lutero era contra a Igreja Católica, na qual que ele citou o livro do Evangelho de Mateus, Lucas, o livro de Romanos, na qual ele escreve 95 teses. Nesse caso aí, pessoal, Lutero ele foi um monge da igreja católica. Ele era padre. Ele servia a Santa Ceia para os fiéis. Ele batizava as crianças, se não me engano, ele batizava as crianças, que eu já sei dessa teoria, né? Ele estudava quando criança, né? Foi num papado, na era do papado, na Itália, né? Mas Martinho Lutero, ele morava em Alemanha, que fica na Europa, né? Alemanha. E Lutero, ele foi um protestante que ele protestou contra as práticas que a Igreja Católica fez. Veja só o que Martinho Lutero fez. Ele fez de tudo. Ele percebeu que a igreja estava vendendo indulgência, que para que as pessoas fossem que caso a pessoa morresse ia parar no purgatório para o juízo de Deus. E simplesmente o Lutero ele não gostou as atitudes dos católicos, como esse negócio de fazer indulgência, como meus pais explicaram. Então, esse texto que aqui vai dizer: Martinho Lutero foi um monge alemão que, inconformado com algumas práticas da Igreja Católica, iniciou involuntariamente um movimento que deu origem ao protestantismo, na qual foi lá no final da Idade Média, né? Pessoal, no final na Idade Média, Lutero, ele simplesmente ele ficava rezando, ficava curvado no chão, tem até aquele filme chamado Lutero, né? Que se passa lá em 1507, 10 anos antes de fazer mandato oficial do dia 31 de outubro de 1517, a qual que todo ano é comemorado o dia da Reforma Protestante.
que é comemorado até o dia de hoje, né? Dia 31 de outubro de 38 anos, 31 de outubro. Protestantismo, a gente vai descobrir essa lógica aqui. Tudo começa aqui, ó. Essa história dele vai sendo narrada aqui, ó. Aí eu vou ler aqui. Aí vocês vão ficar bem atentos a essa história, o que foi que aconteceu. Aqui vai dizer. Martinho Lutero ficou gravado na história por ter sido monge católico, que iniciou o movimento da doutrina da Igreja Católica no século XV, ou no século XVI, que no caso era na década de 1500. Lutero não concordava táticas da Igreja na época e procurou realizar uma reforma no interior do catolicismo, questionando algumas ações por meio das 95 teses. Ou seja, ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu fazer uma reforma da igreja. Não é reforma não é reforma de fazer reparos, não é reforma de fazer banheiro, não é reforma de reformar o púlpito, não é reforma de botar aparelho, não é isso não, pessoal. É a reforma de reformar o evangelho que ele estava fazendo. Sabe o que ele fez? Ele escreveu 95 teses, questionando as ações dele, as ações. Então, vai lá. A ação do Lutero desencadeou um grande movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, o que resultou em um cisma no interior da cristandade na Europa. Assim surgiu o protestantismo, uma ala do cristianismo que possui interpretações diversas, uma ala do cristianismo que possui interpretações diversas daqui praticada pela Igreja Católica. Sabe por quê, pessoal? As ações da Igreja Católica era vender almas, ou seja, vender indulgência, vender, fazer muito dinheiro. Foi na época do papado. Aí a Igreja Católica ficava fazendo muito, corrompia o cristianismo. Vamos citar um exemplo. Na época do Constantino, ele decidiu fazer uma religião oficial entre o Império Romano e o Império Romano com o Império Bizantino. Eu vou ter que citar um exemplo aqui. No ano de 300, no século 13 ou século 4, se não me engano, 3 ou 4, o Constantino ele decidiu dar o fim à perseguição aos cristãos, né? Que foi quando os cristãos já estavam sendo capturados, sendo mortos, sendo queimados por causa da pregação, o amor de Cristo que ele estava pregando, né? Após o retorno de Jesus ao céu, né? Após a morte de Paulo, os apóstolos também, né? Aí a perseguição durou 300 anos, aí Deus levanta o Constantino I. Aí ele decide fazer o quê? Ele decide oficializar a religião oficial, onde a religião deles. Aí só ficar assim com a religião do Império Romano e o cristianismo, que ficou bem assim, ó, alinhado. Aí, houve um certo tempo, o Império Bizantino ele estava se envolvendo com o Império Romano, que até no ano de 476, o ano de 476 foi a queda do Império Romano. Aí vai. Aí depois da morte depois da morte do Constantino, né? Aí depois veio, no ano de 395, assim, muitos anos antes da queda do Império Romano, aí estava o Império Bizantino.
Teodósio ele levantou a religião da igreja, ou seja, dividindo entre a religião cristã e a religião católica, né? Pelo que eu saiba, nessa teoria. Aí se passa muitos séculos até chegar à Reforma Protestante, onde os jesuítas católicos estavam fazendo práticas assim que isso não agradava ao Martinho Lutero. Aí foi isso que foi saliando. Agora vamos ler aqui. Nascimento e educação de Martinho Lutero. Lutero ele nasceu em 1483. Deu início a um grande movimento de contestação de autoridade da igreja sediada em Roma. Martinho Lutero, no alemão, ele nasceu em 10 de novembro na cidade de Esleb, que na época fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Seus pais chamava Margarete Lutero e João Lutero Margarida, né? Que é traduzido para o português. Sua família pertencia a uma pequena burguesia hospedada por trabalho em minas de cobre. Lutero passou a parte de sua infância em Marsfeld, local onde seu pai trabalhava. As biografias de Lutero contam que ele teve uma criação muito rigorosa, mas que seus pais dedicaram-se para que ele tivesse uma boa educação. Antes de entrar na universidade, Lutero estudou em Mansfeld, Magdeburg e Eisenach. Em 1501, no início do século XVI, aos 17 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde passou a estudar direito para se tornar advogado. Uma carreira muito próxima naquela época. O ingresso de Lutero nesse curso era por conta do desejo de seu pai de ver seu filho tornar-se um advogado. Lutero era dedicado aos estudos, mas em 1505 ele abandonou o direito e ingressou na vida eclesiástica. Aqui, a vida eclesiástica do Martinho Lutero. Aqui que vamos falar sobre a tradição protestante da carreira dele, né? O ingresso de Lutero na carreira religiosa deve-se a um episódio particular que aconteceu no ano de 1505. No dia 2 de julho, Lutero fazia a viagem de Marsfeld para Erfurt, depois de ter passado uns dias com sua família. Durante o percurso, uma tempestade alcançou um raio e atingiu um cavalo que abrigava Lutero da chuva. Ou seja, que ele atingiu um cavalo que abrigou Lutero na chuva. É um raio assim, né? Pelo que você já viu, né? Que o raio ele atingiu assim na parte assim, né? No cavalo. Em abril de 1507, Lutero foi ordenado sacerdote. No ano seguinte, ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia, obtendo bacharelado em estudo bíblico. Logo depois, ele passou a lecionar teologia. E em 1512, obteve o título de doutor em teologia. Depois de obter seu título de doutor, Martinho Lutero seguiu lecionando em Wittenberg. A primeira missa celebrada por Lutero foi em 2 de maio de 1507. Em 1508, Lutero realizou uma visita a Roma, onde a Roma foi dominada pelos germânicos e teve uma queda do Império em 1476, né? Você já sabe. A sede da Santa Sé, por questões relacionadas à ordem dos agostinianos, os historiadores comentam que essa viagem a Roma deixou uma má impressão em Lutero por conta da falta de espiritualidade e da corrupção presente entre os religiosos.
Entre 1513 e 1518, Lutero ministrou diversos cursos na Universidade de Tibete, todos eles sobre bíblicos. Nesse período, Lutero realizava o estudo da Bíblia em grego e latim, e foi a leitura da Bíblia o grande ponto da partida para que Lutero conscientemente iniciasse um grande movimento da reforma protestante. Pessoal, né, é interessante nisso, que é que Lutero estava fazendo ele fez uma primeira missa no dia 2 de maio de 1507, e nós sabemos que ele foi nós sabemos que ele fundou a reforma protestante de Lutero. E nós sabemos que nós cristãos, a gente não podemos misturar com religiões assim, não podemos misturar com falsas doutrinas, que é ensinada por homens, não podemos misturar com aquela seita da divisão, seita do Romilson, não podemos misturar com todas as doutrinas que não podemos, que está lá no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que fala que quer ver que nos últimos tempos haveria falsos profetas, que as doutrinas iriam ser fábulas, tal. Mas nesse contexto a gente prova que todos nós somos protestantes, né? Que a gente protesta contra a igreja. Não é religião não, velho. Somos a igreja. E pessoal, no próximo vídeo estarei falando aqui sobre o protestantismo de Lutero. Eu estarei lendo aqui sobre as 95 teses de Lutero. Aí nessa segunda parte do vídeo eu vou estar falando sobre como era a reforma protestante na época de Lutero. Aí nesse contexto a gente estaremos comentando, estou comentando a primeira parte, estou falando a primeira parte do vídeo, e no próximo vai ser a segunda parte do vídeo que a gente vamos discutir, né, sobre isso. Então, pessoal, a gente vai estar falando muito bem com calma, né? Porque a gente já sabe, né, que a diferença que a igreja cristã, a igreja católica são bem relacionadas ao protestantismo, né? A igreja cristã existe dois elementos. Batismo, existe batismo, e a segunda é Santa Ceia, que são dois elementos, né? Agora, da igreja católica, assim, existe outras coisas, assim, uma diferença que eu não sei, né? Mas no próximo vídeo estaremos comentando sobre isso aí. Então, pessoal, vou terminar por aqui esse vídeo. Até a próxima. Valeu e fui.